Então sejam bem-vindas a mais um quadro Vem Comigo. E o assunto de hoje é micropigmentação, porém um pouco na contramão, diríamos que é despigmentação. Por que trazer esse tema para vocês? Faz parte do que eu defendo aqui, do conceito da evolução do conceito de micropigmentação. Em busca da naturalidade, a gente acaba tendo que remover procedimentos antigos para que se possa construir um novo procedimento, uma nova proposta com esse resultado mais natural e suave que a gente busca. E para isso eu trouxe aqui a Letiane Nogueira. Quero apresentar para vocês uma colega da área da micropigmentação. Ela iniciou na micropigmentação e hoje se desenvolveu para esse lado da despigmentação. Então, quero te dizer que é um prazer poder contar contigo aqui, né? A gente já faz algumas trocas, te encaminho as minhas clientes. E justamente por ser um tema novo e que eu vejo que gera tanta insegurança e tanta dúvida, eu achei que seria oportuno a gente conversar aqui sobre esse processo. Mas antes eu quero que tu te apresente para o nosso público. Então, primeiramente quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, né, por poder falar de um tema que eu venho trabalhando aí há quase 4 anos. Eu trabalho com remoção. Para quem não me conhece, eu sou micropigmentadora. Tem 6 anos que eu trabalho com micropigmentação e há 4 anos eu trabalho com remoção a laser. E é um assunto que hoje é de extrema importância, pelo motivo principal que a Helena falou aqui, que é a evolução da micropigmentação. A gente acaba, muitas vezes, precisando remover para fazer um novo. Quando vocês chegam aqui e querem renovar a micropigmentação, muitas de vocês estão buscando o quê? Aquele resultado fio a fio, né? Eu trabalho com a técnica NanoBlend, que são fios suaves, delicados, desenhados no mesmo sentido da sobrancelha, do fio natural da sobrancelha de cada cliente. Defendo muito isso, de que cada sobrancelha é única. E como que a gente vai fazer um trabalho natural? Eu costumo fazer sempre um comparativo de uma folha desenhada. Uma coisa é eu pegar uma folha em branco e fazer um desenho. Outra coisa é a gente pegar uma folha já desenhada, com um esfumado, com um borrado e querer desenhar suavemente em cima, né? Então, nesse sentido, eu acabo tendo que direcionar para despigmentação. E tem também, às vezes, as clientes que estão insatisfeitas com aquilo que está no seu rosto. Por quê? Porque os padrões mudaram. A gente vem de uma época em que se teve um crescimento muito grande, uma procura muito grande pela micropigmentação, em que se usava, eu sempre digo, aquele quadrado, o ponto alto forçado, e que eu nunca vou me esquecer de uma cliente que hoje também trabalha na área da micropigmentação, que me dizia que era o símbolo da Nike. Então, é outro contexto, é outro cenário, outros desejos, e a naturalidade eu acho que é o principal de hoje, né? É o que se busca. Então eu quero saber o seguinte, já falamos sobre a evolução da micropigmentação, eu quero que tu me expliques o que é a despigmentação. Quais são as técnicas que tu oferece e em que momento a gente vai usar uma ou outra técnica? Certo. A despigmentação, existem várias formas de serem feitas, tá? Existe a despigmentação química, a despigmentação feita por jato de plasma e existe a despigmentação a laser. Existe uma mais eficiente do que a outra? Sim, com certeza. A remoção a laser é sempre mais eficiente do que as outras, tá? Principalmente pelo fato de que o laser ele consegue remover a tinta da pele sem gerar uma lesão. As outras técnicas, como a química ou o jato de plasma, eles sempre vão gerar uma lesão e também nunca vão conseguir atingir a tinta tão profundamente onde ela está implantada. E o laser sim, o laser consegue. Porém, muitas vezes com pigmentos resistentes a gente precisa fazer associação de duas técnicas ou mais, tá? Para a gente potencializar esse resultado. Então, considerando que a técnica laser é a melhor alternativa para despigmentação, eu quero que tu explique assim de forma bem prática, didática, como é que o laser atua em cima desse pigmento, né? Qual é o efeito do laser e vamos traçar um paralelo à despigmentação de tatuagem, né? Que eu acho que o processo é o mesmo, é isso? É o mesmo processo. Tudo que for tirar tinta da pele envolve remoção a laser, tá? Tá. Independente sendo tatuagem ou micropigmentação.
como que acontece? Eu vou tentar explicar da maneira que todo mundo consiga entender da forma menos técnica possível. Quando a tinta se deposita na pele, tá? A gente vai vir com o laser, ele vai ter um cromóforo alvo, tá? O cromóforo alvo do laser é a cor. Sempre quando eu inicio o tratamento de alguém, eu faço uma brincadeirinha, vamos dizer assim, na hora. Um teste, tu já teve lá, tu sabe como é que é. O que eu faço? Eu mostro pra pessoa que ele vai... Só quero te interromper, assim, pra explicar pra vocês que, porque a Letiane, né, por ela ser uma profissional da micropigmentação, ela está trabalhando com despigmentação, mas ela conhece pigmento, ela conhece todo o processo. Então, eu achei que ela seria a pessoa mais indicada pra encaminhar as minhas clientes. Só que antes, como toda indicação que eu faço, eu fui lá. Eu experimentei, eu iniciei o processo de despigmentação na minha sobrancelha, que ainda não tá 100%, tenho que retornar. Mas então, para vocês entenderem que trago, indico e experimento. É importante. Super importante, faço a mesma coisa também. Então, é o seguinte, o laser, ele tem um cromóforo alvo, que seria a cor, tá? Ele é fotoativo. Então, quando a gente dispara, que é aquele primeiro disparo que eu faço, que é geralmente entre as sobrancelhas, a pessoa escuta o barulho do meu laser, mas ela não sente nada, tá? E quando eu vou entrar onde tem tinta, ela sente aquele peteleco. Sim, aí eu testo a energia e digo, ó, ele leu a cor. Então, o que ele faz quando ele lê essa cor? Ele chega naquela partícula que hoje tá muito grande para o teu corpo conseguir absorver, tá? Ele quebra em pedacinhos menores. Aqueles pedacinhos menores, o teu corpo pega através do sistema imunológico, do metabolismo, e sai através da urina e do suor. Vai eliminando. Através do funcionamento do próprio organismo, como se fosse um mecanismo de defesa. Reconhece aquele corpo estranho e quer expelir. Na verdade, o nosso corpo, ele sempre está tentando tirar aquela tinta que foi implantada. Por isso que a gente diz, dura 1 ano, dura 2, tá? Porque ele sempre vai estar lendo. Só que muitas vezes as tintas mais antigas, por exemplo, elas eram feitas para durar mais tempo na pele. A partícula era mais pesada. Então, e acho que a deposição feita de uma forma mais profunda, né? Numa camada mais profunda. Com certeza. Uma camada mais profunda, o nosso corpo não consegue encontrar esse caminho. E acaba se tornando mais durável. O corpo não vai conseguir eliminar e a gente vai precisar fazer algum tratamento em relação à despigmentação. Quando tu falas que tu faz o teste, que tu identifica qual é exatamente a onda do laser que tu tens que trabalhar para determinado pigmento, sente o peteleco. Eu sei bem como é o peteleco. Vamos conversar sobre dor, que é uma coisa que elas sempre perguntam. O que tu me diz? Dói? Tem anestésico? Como é que é o procedimento em relação a isso? É uma sensibilidade. A sensibilidade a gente depende, né, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. E a quantidade de tinta também faz muita diferença. Como eu falei no início, onde eu disparo o laser e não tem tinta, a pessoa não sente nada. Não sente nada. Onde eu disparo o laser e tem pouca tinta, a pessoa sente um pouco. Tem muita tinta, sente um pouco mais. A primeira sessão é sempre aquela sessão um pouquinho mais sensível em relação a isso. Porém, a dor, ela é super suportável e ela dura 1 minuto. Eu me lembro de ter achado realmente um pouco desconfortável, mas é uma coisa tão rápida, né? Passou e não sai dali com dor, então é uma coisa bem tranquila. E o anestésico, né, que a gente falou, isso é uma coisa muito importante. Eu não sou a favor do uso de anestésico na remoção a laser. Já fiz testes em mim em relação a isso. Por exemplo, anestésico tópico, aquela pomadinha que a gente usa muito na micropigmentação. Ela causa eritema, ela causa edema. Que seria o inchaço, né, e o vermelhidão. E o que isso faz? Ele gera cromóforo competidor pro laser. É como se aquele vermelhinho que diminui o efeito, a potência do teu laser. E diminui
o efeito. É como se a luz entrasse e não lesse só a tinta. Ela se espalha um pouco para aquele vermelho. A potência. Outra questão que acontece mais com anestésico que é injetável é que dá uma cegueira perceptiva para o operador. Por quê? Porque o eritema é grande. Então, a gente chega a ficar até meio esbranquiçado, assim, quando a gente injeta ali um anestésico. E o laser, a gente acha a energia dele pela coloração, quando ele bate e consegue fazer um frost, que a gente chama. Sim. Que é aquele branquinho. E aí tu perde o parâmetro para aplicação. Perde o parâmetro e a pessoa não tá sentindo. Aí o que eu posso fazer? Eu vou aumentar a energia do laser mais do que aquela pele suporta e vai causar uma lesão ou até mesmo uma cicatriz atrófica, que é aquela cicatriz mais funda. Então é algo... Só intensifica, só piora. Só piora. Só piora realmente. Então quer dizer assim que o laser bem operado, bem feito, tecnicamente, ele não vai causar lesão, ele não vai causar dano e cicatriz na pele. Não, ele não gera nem casquinha, não tem uma cicatrização. O tempo entre uma sessão e outra não é porque a tua pele está cicatrizando. Esse tempo que a gente dá... É para eliminar o pigmento. É o tempo do teu metabolismo pegar aquela tinta e eliminar. Eu posso fazer em menos tempo aquela sessão. E quanto tempo? Qual é o recomendado? Qual é o intervalo ideal entre as sessões de despigmentação? O intervalo que eu utilizo, basicamente, se for a gente estiver falando, por exemplo, de uma remoção de sobrancelhas, tá? É de 40 a 45 dias. Porém, o intervalo de sessão, ele também é um parâmetro do laser. Tem, às vezes, no meio do tratamento, eu vejo que aquilo precisa de mais tempo para ser removido do que 40 dias. Aí eu posso pedir para ela voltar para uma revisão em 60 dias. Sim. Isso também vai variar do metabolismo e da pele, a resposta. Exato. A remoção a laser é algo muito personalizado. Tá. E eu te pergunto assim, ó, quando a gente conversa, eu vejo que hoje as pessoas vendem despigmentação como uma coisa simples, uma coisa fácil. Ah, não tá satisfeita com a sobrancelha, vai despigmentar. Mas a gente sabe que isso não é simples, que isso não é fácil e que é um processo. E eu me lembro que quando eu te procurei, foi justamente, era essa a minha principal preocupação, do processo. Né? A gente tá com a sobrancelha, pode ter algum detalhe que nos chama atenção e que nos desgosta, porém, como seria esse processo de ficar sem a sobrancelha, se teria alteração? Então, e aí eu me lembro de tu ter me dito, não, Helena, isso é uma coisa muito tranquila, porque o pigmento ele vai sendo eliminado gradativamente, aos poucos, é uma coisa que vai suavizando o procedimento aos poucos. Então, quando a pessoa passa nesse momento, porque eu tenho pelo, eu tenho sobrancelha, então despigmentar não vai fazer diferença, né? Muito visível, perceptível, mas tem pessoas que não têm nada de pelo. E como é que elas fazem para se gostar nesse processo de despigmentação? Então, essa é uma das principais dúvidas quando a pessoa chega lá, né? Apesar dela ter um procedimento que ela já não gosta mais, ela se preocupa em como vai ficar sem aquele procedimento. Eu tô passando pelo processo de remoção também, e então eu posso falar assim com mais autoridade de como funciona. Sempre melhora. Por quê? Por exemplo, vai chegar uma sobrancelha que tá azulada. O laser, ele não é uma borracha, quem dera se fosse, né? Então, aquela sobrancelha azulada, provavelmente vai acontecer uma oxidação antes de começar a clarear. Então, ela passa daquele azul para um castanho mais claro. Então, na primeira sessão, a pessoa já começa a se adorar. Acontece muito de não ter erro de design, a pessoa vai lá remover, e porque se sente bem, não volta nunca mais, porque ok, era isso que ela queria mudar. Mas e agora falando dessa questão da oxidação, que então a sobrancelha estaria azulada, vai lá, faz uma despigmentação, oxida, muda a tonalidade do pigmento, isso eu acho que é um ponto bem importante e que eu vivencio bastante aqui com as minhas clientes, que é: eu estou insatisfeita porque está acinzentado, porque não está bem definido, o design não está bacana. Ah, então tá, vamos despigmentar para construir uma nova sobrancelha.
e aí como surpresa vem uma sobrancelha vermelha, laranja. E eu tenho até uma pessoa próxima a mim que passou por essa situação. O que a gente faz quando isso acontece? Primeira coisa, antes de saber o que a gente faz, eu te pergunto, quando a pessoa chega para despigmentar, tu consegue prever que isso vai acontecer? A gente não consegue prever nada do que vai acontecer. A gente consegue ter uma ideia após a primeira sessão de laser. A gente só conseguiria prever se a pessoa viesse assim, ó, eu usei em ano tal tinta, que aí eu ia procurar o color index, a composição, né, da tinta, para saber como que ia se degradar essa cor. Sim. Então a gente não sabe. Então, laranja hoje é um dos principais vilões de quem remove, tá? Por quê? Porque ele é muito usado. As formulações das tintas colocavam muito laranja, principalmente em 2018, 17, 18, 19, pensando em não acinzentar. E aí se passaram no laranja. E se passaram no laranja. E aí eles colocaram isso e depois, com o passar do tempo, para aí, não é isso. Sim. Porque a micropigmentação é nova. A gente está tendo o resultado agora do que fazia lá há 5 anos atrás. Até não é que seja nova, né? Porque a gente vê pessoas muito antigas que faziam, mas como eu falei... Maquiagem definitiva. Maquiagem definitiva, exatamente. Aí era diferente. Diferente na técnica, diferente no tipo de pigmento. Exato. E aí da maquiagem definitiva que a coisa foi evoluindo para micropigmentação. Se teve o boom da micropigmentação em que todo mundo passou a ter a sobrancelha micropigmentada. Porém, hoje se observa o resultado dessa nova técnica e por isso se evoluiu e por isso estamos em nova técnica, com novos pigmentos e até a deposição, né? Eu falo muito isso. Hoje a gente não se preocupa em dizer assim, vai durar tanto tempo a tua micropigmentação. Eu trabalho de forma que a micropigmentação dure 1 ano, 1 ano e meio, que a pessoa tenha que vir fazer uma manutenção em pouco tempo para que a gente não observe essa degradação, né? Então faz diferença tanto o uso do pigmento quanto a profundidade da deposição desse pigmento para que não se fique refém. Então não gostou, ou daqui 1 ano, 2, não quero mais, ou não é mais esse o conceito de beleza, ou esse conceito de sobrancelha, tá bem, eu tô com a minha sobrancelha aqui que tá apagando naturalmente, ou se necessário for, vai lá, vai fazer uma sessão, vai fazer 2 e ok, recuperou a sobrancelha. Mas não te responde ainda do laranja, né? A gente andou e não fez laranja. O laranja, ele é possível de apagar, a gente não consegue prever quando ele vai aparecer. Quando ele aparece, eu sempre explico que tem uma dificuldade maior por questão de afinidade. O laser, ele não tem tanta afinidade por uma cor laranja, que seria uma cor mais clara, como uma cor preta. Uma cor preta a gente apaga muito mais fácil do que uma coloração alaranjada. Mas aí que entra as associações, né? Aí a gente trabalha com técnicas associadas entre o laser para tirar esses pigmentos que são mais resistentes. E aí vai intercalando laser, despigmentação química, seria isso? Vai. Laser, despigmentação química. Eu pego muita pessoa que tem aquela cicatriz do Tebori, que foi tão profundo que deixou uma cicatriz. Isso era o que eu ia te perguntar, assim, eu tenho a impressão, e isso é uma coisa que me preocupa justamente quando a pessoa vem com um design desarmonioso, né? A pessoa quer renovar o design da sobrancelha, mas ela está micropigmentada. Então, vai despigmentar, mas sempre corre o risco, a sensação que eu tenho é que em determinadas situações, a pele nunca mais vai voltar a ser a mesma, né? Por um processo cicatricial. Exato, forma uma cicatriz, né? E a pele realmente, ela fica diferente. E o que a gente pode fazer? Porque para te desenvolver o teu trabalho, né? Que é um trabalho super delicado, que é um trabalho mais natural, quando a gente passa pela remoção a laser e tu sentiu ali que aquela pele não é mais a mesma, eu faço um microagulhamento. Sim. Tá? Tu também trabalha. Para revitalizar a pele, recuperar a pele. Para fazer uma reconstrução tecidual. A gente reconstrói aquele tecido de uma forma que ele vai aceitar melhor a tinta, vai ter um resultado melhor da micropigmentação. Então tem saída.
Para todas as situações de micropigmentação ou de sobrancelhas indesejadas, existe um caminho, existe uma alternativa, porém esse caminho ele é individual, né? Nunca se sabe o quanto tempo, o número de sessões que vai precisar e o tempo que isso vai levar. Exato. Isso é uma coisa que a gente não consegue prever. E o mais legal desse tratamento é que as pessoas têm a impressão que podem perder o pelo, né? Que é aquele medo. E muito pelo contrário. A remoção a laser feita da maneira correta, ela proporciona mais pelo. Ela ativa muitos folículos. Geralmente, assim, se observar ali no meu trabalho, nas redes sociais, quando eu coloco no início do tratamento e no final do tratamento... Tu percebe a diferença. Tu percebe que a pessoa tá com o dobro de pelo, tá? Legal, porque isso eu não sabia. O dobro de pelo sem usar nenhuma técnica associada entre as sessões. De estímulo. De estímulo, nada de estímulo, somente o laser. Tá. Então a gente já falou de como é o processo, né? Explicando como que ocorre a despigmentação a laser. Falamos sobre o número de sessões, que nunca se sabe exatamente quantas sessões serão necessárias, do surgimento de um pigmento alaranjado, avermelhado, que pode ocorrer, mas que tem sim solução e que aí vai se buscar a associação de técnicas. Falamos sobre o medo que as pessoas têm de eventualmente nesse processo do laser perder o pelo, que a Letiane já nos disse que não, que pelo contrário até estimula o folículo. E eu te pergunto assim, então, o laser bem aplicado não deixa cicatriz, não deixa marca, que isso nós já tínhamos falado também. E tem algumas sessões, algumas coisas nas redes sociais, eu acho, que eu vejo, do pelo branco. Fica branco depois da sessão? Que é isso? O pelo pode ficar branco após a sessão, com certeza, tá? Porque o laser, ele é fotoativo, né? Tudo que tiver cor, ele vai querer despigmentar. E até o pelo. E até o pelo. Só que, como micropigmentadora, como alguém que trabalha com sobrancelha, quando eu iniciei a trabalhar com laser, eu não fiquei contente, né? De saber que a pessoa poderia sair com os pelos brancos. Mesmo que daqui uns dias aquilo retorne, mas esteticamente a pessoa já tá fragilizada ali com a estética da sobrancelha e ainda vai sair com pelo branco. E outra questão, por que eu vou gastar a minha luz quebrando a cor do pelo? Aí quando chegar no meu alvo, a luz já tá mais fragilizada. Não tem porquê. Então, eu não deixo a sobrancelha branca. Pode acontecer de um pelinho ficar branco, no máximo. Eu não gosto, assim, eu uso uma técnica também, além de afastar o pelo, eu uso uma técnica, se o pelinho ficou branco, depois eu consigo reverter isso, porque realmente fica muito feio, né? A gente tenta não fazer. E uma outra coisa que eu acho interessante, que eu vejo que elas perguntam é, tá bem, durante o processo tem pessoas que se gostam, que se libertam, que se identificam, mas também tem pessoas, principalmente nessa questão quando tem essa tonalidade avermelhada, alaranjada, eu vejo que tem pessoas que usam a rena, fazem rena. Essa rena, ela é feita entre as sessões. Esses dias até uma cliente me disse assim, Helena, a moça me disse que eu poderia fazer uma sessão de rena, mas eu achei meio contraditório, eu tô querendo tirar o pigmento e ela quer me pigmentar. Claro, a pessoa não sabe que são uso de pigmentos, deposição de pigmentos de forma completamente diferente. Mas então, pode-se usar esse recurso da rena entre as sessões? Pode usar maquiagem. Em que momento? Logo após? No outro dia. Tá. Hoje a gente já sabe que a maquiagem não tem interferência nenhuma porque não tem pele aberta. Sim. A gente não tem pele aberta. Pode usar rena. A rena eu peço uns dias a mais aí pra começar a usar. Uma semana. Porque a pele ali tá um pouquinho mais fragilizada. A rena vai sensível, né? Pode dar alguma alergia, ela pode penetrar um pouquinho mais. Porém, a rena, ela pode ser usada entre sessões, mas quando tu for fazer a nova sessão, tu não pode ter rena nenhuma na sobrancelha. Sim. Pelo mesmo motivo. Senão a gente vai acabar gastando energia desnecessária em algo que a gente não quer realmente tirar. Tá. E depois, vencido esse processo da despigmentação, em quanto tempo
a pessoa pode voltar para micropigmentação? Geralmente uns 30 dias, 40 dias já é possível voltar, tá? Quando tem alguns casos que a pessoa tem uma pressa, que vai viajar, ou que tem algum evento, alguma coisa, ela precisa muito acelerar o processo, como eu tenho um laser de baixa, eu acabo fazendo um protocolo com aquele laser. O que é o laser de baixa? Vamos explicar, né, para que fique fácil delas entenderem. O laser de baixa é um laser diferente do da remoção, é como se fosse uma laser terapia para modular o processo inflamatório, tá? Ele é como se ele desse a ordem ali pro teu corpo, ó, vamos agir aqui sem extravasar. Te acalma. Te acalma, sem extravasar. Uma ação calmante pro processo. Uma ação calmante, tipo, por exemplo, vai inchar o rosto. Não é errado inchar pós-laser. Só que como eu utilizo uma outra tecnologia, né, pra melhorar aí o processo, o que vai acontecer? Tu não vai inchar. Sim. Claro que, além do laser de baixa, ainda eu peço para colocar um gelinho, que também vai ajudar. Quais são os cuidados do pós-procedimento? É muito simples. Na primeira semana, a gente não pode se expor diretamente ao sol. Tem que passar um creme hidratante. O cicatrizante, ele não nos ajuda. O cicatrizante vai fazer aquele processo inverso, que é o que a gente usa mais para micropigmentação, né? Pra segurar a tinta ali. Pra segurar e a gente quer mandar embora. E a gente quer mandar embora. A gente precisa manter o local realmente hidratado, tanto tomar bastante água, quanto hidratar ali com cremezinho hidratante. Eu tenho um pós-laser específico para isso, que ajuda melhor na oxigenação. E eu indico também alguma outra pomada calmante, que às vezes a pessoa tem em casa e pode usar também. Então, nesses primeiros 5 dias, tu vai cuidar bastante a hidratação. E depois de 7 dias, se tu quiser te expor ao sol, quiser ir pra praia, quiser ir pra piscina, pode. Porém, tem que repassar o protetor solar de 3 em 3 horas. Por quê? Porque se pegar sol sem proteção solar, pode escurecer novamente. Pigmentar, né? Ter uma proteção até, uma né? hiperpigmentação ali, voltar a coloração e a gente ter que recomeçar. Então tá, tu acha que teria alguma coisa mais importante, algum tópico que tu queiras abordar aqui sobre esse assunto da despigmentação? A gente falou bastante, né? E aqui o tempo também é curto, é um assunto vasto. A gente chegou e falou mais de remoção de sobrancelhas, mas também eu recebo bastante de lábios, que é outro assunto, né? E despigmentação de olhos também, né? E de olhos. E eu fico pensando assim, eu acho tão delicado. A gente eu removo olhos. Eu acho que eu sou a única da região sul aqui que faz remoção a laser de olhos. Que daí a gente precisa ter um tempo... Entre sessões maior? Não. Não, mas a gente precisa ter um tempo de trabalho maior para fazer esse trabalho, entende? Preciso ter uma experiência maior para começar a remover esse tipo de trabalho. Mas eu realizo também. Aí é outro assunto. Lábios hoje que viram, assim como a sobrancelha também, muita gente tem um lábio micropigmentado e hoje eu tenho uma demanda grande de lábio e também é outra questão, é bem diferente da sobrancelha, né? O lábio, quando a gente precisa remover, é um processo um pouquinho mais delicado, a gente consegue remover, mas é um processo um pouquinho mais delicado. Assim como tatuagem. O lábio tão difícil quanto tatuagem, é isso que tu quis dizer? Sim. Não? Tatuagem também é um processo mais lento do que a sobrancelha? A tatuagem leva geralmente mais sessões, até porque a tinta da tatuagem ela é feita para não sair. Para não sair. E eu tô querendo tirar, então é um processo chega mais de demorado. fato a sair? Elimina 100%? Sim, casos sim, outros não. Por quê? Por isso que as pessoas acabam fazendo uma nova tatuagem menor em cima para dar uma disfarçada. Em alguns casos de algumas cores que são mais resistentes, como um azul bem clarinho, um verde bem clarinho. Sim. Essas cores não tem como garantir que vai sair 100%, mas uma tatuagem preta, sim, ela sai. Então eu acho que é isso, né? Queria agradecer a tua presença, a tua participação
incentivar aí a mulherada, quem tem dúvidas sobre micropigmentação, acho que pode acabar entrando em contato com a própria Letiane para perguntar, ou se quiserem perguntar para mim mesma, eu faço os meus encaminhamentos para ela. Eu achava importante trazer esse assunto aqui para vocês. E é possível sim renovar, então, se livrar do que está incomodando e ter a oportunidade de fazer um procedimento novo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei vir aqui, bater esse bate-papo leve, né? Sim. Porque a gente nem combinou nada, a gente só foi conversando, então foi muito leve, adorei vir aqui e falar sobre um assunto que é a minha paixão hoje em dia. Eu adoro essa área. E tu estás deixando a micropigmentação? Então, não sei se deixando, mas me afastando de certa forma. Eu faço muita micropigmentação reconstrutiva, né? Quando a pessoa remove e depois ela faz novamente ali. Sim. É uma reconstrução. Mas cada vez mais eu acabo me aproximando aí da remoção a laser. Os meus horários têm mais horários para remoção do que para micropigmentação, por exemplo. Então acho que aos poucos aí no futuro vai acabar que eu vou ficar só nessa área. Que bom! E assim a gente vai se complementando, então. Com certeza. Obrigada pelo convite. Então tá, eu que agradeço. Até a próxima. Espero vocês.